São 4h32 agora. Sexta-feira é dia do nosso colunista Edgar Miguel. Ele já está aqui conosco, participa de forma remota. Seja bem-vindo. Uma ótima tarde, Edgar. Obrigado, Rosana. É bom estar aqui com vocês de novo e estou curioso para saber o que nós vamos conversar hoje. Então vamos lá, né? A gente também, viu? Vou passar a bola para o Éden Duarte, que é, claro, o autor das provocações feitas por Edgar Miguel. Fala aí, Éden. Eu também estou curioso, viu, Rosana? Pô, lembrei agora que o Edgar é de sexta. Brincadeira, esta pergunta me veio agora, essa provocação me veio agora, de todos esses acontecimentos dos últimos tempos aí, e eu não nem lembro se eu fiz essa pergunta, essa provocação para o Edgar, mas vou fazer de novo porque muita gente jovem, muita gente envolvida com atitudes que deveriam não ser mais admitidas ou nem ser mais utilizadas em 2023. Edgar, tem um livro muito interessante do William Shakespeare, Rei Lear, e tem um bobo da corte, que é o personagem que o Shakespeare se faz. Ele fala por esse personagem que é o bobo da corte. E o bobo da corte é o leal companheiro do Lear durante a peça e sintetiza o destino do rei. Ele diz o seguinte: esta é a minha provocação. Pobre Lear, que ficou velho antes de ficar sábio. É isso aí, Edgar Miguel. Ficou velho antes de ficar sábio. Boa tarde. Boa tarde, Éden. Que delícia conversarmos. É, a tristeza dessa frase, dessa colocação, que é às vezes uma realidade tão comum até, é que ela indica um pouco aproveitamento do uso da vida, né, Éden? É, eu não sei. Enquanto a gente continuar vivendo por viver, a gente vai perder muita coisa, né? Enquanto a gente for levando, enquanto a gente deixar a vida me levar, né? Sem nenhuma crítica à música, a gente não vai saborear o que está acontecendo, né? E não vai conseguir separar as coisas que a gente pode aproveitar e fazer com que cada dia, cada momento seja brilhante, seja precioso, seja cheio de significado, né? E a gente vive num tempo onde há estímulos muito grandes para que a gente apenas passe pelas coisas, não é verdade? Passe, né? Estamos na época da velocidade, né? Não, a quantidade é que importa. Só, parece que é só isso, né? Ter muito, fazer muito. Hoje o marketing vende a ideia de que a gente tem que ter experiências, mas se você for ver, a filosofia é a mesma, né? É ainda de ter, né? Tá bom, eu vou ter a experiência, mas eu vou deixar que aquela experiência me transforme? Ou eu tenho que viver essa e outra e outra e outra e outra e outra, né? Então, muitas vezes nós vamos envelhecer, sim. E aí, deixa eu fazer uma rápida alteração na frase de Shakespeare. Mais perigoso e mais terrível do que ficar velho antes de ficar sábio é ficar velho antes de ficar feliz. Olha, boa provocação. Eu continuo. Posso, Rosana, fazer mais uma pergunta? Rosana deixou. Eu deixei que eu tava com o microfone desligado aqui, mas fica à Mas é o vontade, seguinte, porque agora o Edgar fechou com chave de ouro, né? pois é, Eu não, tava assim com aquela carinha de emoji, sabe? Com a boquinha isso. aberta. E aí veio uma outra ideia que esses dias eu me peguei assistindo a um vídeo de uma psiquiatra, Ana Maria Barbosa, Ana Beatriz Barbosa, que ela faz um questionamento do seguinte: o homem das cavernas, ele tinha um sentido da vida dele. Ele tinha Uhum. que acordar todo dia e sobreviver até o final do dia. Ele tinha que dormir e acordar, ele tinha que matar, ele tinha que caçar, ele tinha que viver para viver. E aparentemente a gente, e com esta base no que o Edgar falou, a gente está vivendo um mundo, um momento
em que muitas das coisas é o seguinte: qual é o sentido da minha vida? É ser feliz? É só a felicidade que importa, Edgar Miguel? Sim, mas precisamos definir bem essa felicidade. Não é felicidade, não é satisfação. Não é satisfação. Satisfação dos sentidos, mas sem dúvida que não, né? Sem dúvida que não, né? Eu preferiria, já que a palavra felicidade está bastante contaminada, eu preferia dizer que viver bem é viver em paz consigo mesmo. Eu prefiro, porque para mim isso é sinônimo de felicidade, né? Porque se a gente colocar aqui aquele hedonismo, né? Que né, eu tenho que me satisfazer, tenho que ser feliz, o resto que se dane. Não, não é assim que funciona, né? Porque a gente até pode ter a satisfação de todos os nossos desejos, mas nós continuaríamos vazios, né? E o duro, sabe, Éden e todos que nos ouvem, o duro não é que a gente não deva buscar satisfação, mas em meio ao conjunto gigantesco de insatisfações que a gente tem, qual é a insatisfação que a gente tem que resolver? Isso sim é que é relevante. Existem algumas insatisfações que para as quais nós precisamos gastar a nossa vida. Essas sim valem a pena. Porque para algumas aí que a gente tem usado para gastar a nossa vida, ela não vale o minuto que passa. Ela não vale o ar que a gente respira. Não vale, né? Agora, para algumas vale a gente gastar a nossa vida inteira, né? E aí, evidentemente, eu estou forçando usar a palavra satisfação, mas eu preferiria usar o sentido realmente, né? Viver por um sentido, né? Alguns pensadores já haviam vaticinado que a tragédia do nosso tempo é não ter mais sentido. Edgar, não tem preço que pague nossa paz de espírito, né? Você poder colocar sua cabeça no travesseiro e saber que isso me deixa feliz, que você fez o seu melhor, que você ajudou um próximo, né? Que você se preocupa com o coletivo. Isso para mim é paz de espírito, isso para mim é felicidade também. Eu concordo com você, Rosana. E olha, não tem preço. O duro que não custa muito caro. Porque quando a gente fala que não tem preço, parece que a gente vai ter que pagar o horror, vai ter que pagar tudo. É verdade. Não, não custa muito caro, mas nem esse preço baixo, esse preço equilibrado, justo, a gente quer pagar. Porque a gente se engana, se ilude de que outras coisas são mais valiosas, né? Então, nós vivemos a tragédia da abundância. A maioria da população humana vive a tragédia da abundância, que nos traz o afrouxamento dos valores, do nosso caráter, né? E a desvalorização brutal de quase tudo que é importante. Mas parece que eu estou pessimista hoje, mas não estou, não, né? Porque eu tenho certeza Tem e tenho sempre um mas, né? Ou um tem, porém, né? Uma vírgula. tem. A minha convicção é de que a vida ajusta tudo isso no tempo certo, Sim, né? Porque ninguém, no meu entendimento, engana a vida. E ela nos conduz. Estamos todos bem conduzidos. Essa é a minha verdade. convicção. Só para eu fechar aqui da minha parte, saber saborear a vida. Eu gostei dessa frase que você disse aí no início. Isso tem a ver com maturidade, Edgar? Tem a ver com maturidade. É claro que a gente vai ter que fazer escolhas, porque como que a gente aprende a ser maduro, né? Precisamos fazer escolha, precisamos arriscar, precisamos Sim, experimentar. Mas o grande problema, Rosana, não é que a gente fazer más escolhas enganadas e imaturas. sim. O problema é que a gente está renunciando à nossa virtude de pensar. Nós não estamos pensando, não estamos refletindo sobre o que acontece. Entende? Estamos pulando de uma insatisfação em outra insatisfação sem refletir. Puxa, o caminho ali que não foi bom, vou por outro. Aí eu estou aprendendo. Porque os erros são muito válidos. Os erros são pedagógicos. Ninguém é proibido de errar. O que devia ser proibido é não aproveitar o erro para aprender.
né? Isso devia ser proibido, mas não é proibido, né? Então, o engano traz maturidade, se a gente pensar. Mas se a gente não pensar, não sai para nada. É isso aí, viva lá a vida, né, Edgar? E sabendo Viva. viver, né? Sim. Saboreando a nossa vida, como disse o Edgar. Muito bom conversar com você mais uma vez. Obrigada ao Éden pelas provocações também que ele traz, sempre muito construtivas. A gente volta a se ver na sexta, né, Edgar? Se Deus permitir. Gente, muito obrigado, muita luz, sintam-se todos abraçados. Amém. Você também. Beijão, bom final de semana, viu? Obrigada. 4h42. Agora a gente vai fazer um break rapidinho para o rádio, 4h42.